Igreja, vamos abrir as nossas Bíblias em Jó, capítulo 27. Jó, capítulo 27. Nós vamos passar por todo o capítulo, mas a princípio eu vou ler do verso 2 ao verso 6. Jó 27, do verso 2 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Feche seus olhos, ore ao Senhor, peça ao Senhor para falar contigo e te conduzir em toda a exposição da palavra. Santo Deus, nós estamos aqui para adorar o Senhor, para bendizer o teu santo nome. Nós somos o teu povo, a tua igreja, e o Senhor nos convoca a estar na tua presença, o adorando, e aqui nós estamos. Ó Deus, nós já reconhecemos a sua grandeza, a nossa pequenez, pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós entendemos a salvação do Senhor, apesar de nós, e por isso rendemos graças. E agora, Senhor, após confessar aquilo que nós cremos, nós pedimos ao Senhor que fale conosco, fale ao nosso coração, Senhor, nos orienta, nos edifica como igreja, nos dá do teu ensino, Senhor, para que nós possamos andar na tua presença e fazer a tua vontade para a glória do teu santo e bendito nome. Ó Deus, nos dá ouvidos para ouvir e coração para crer na tua palavra, porque ouvindo a tua palavra, nosso coração será transformado, nós andaremos na tua presença e não pecaremos contra o Senhor. Faz isso conosco, Senhor, faz isso com a tua igreja. Quanto a mim, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia da minha vida. Perdoa os meus pecados, Senhor. Me ajuda a andar em retidão diante do Senhor. Mas ainda assim, que apesar de mim, eu seja usado pelo Senhor como um instrumento para a tua glória. Esconde-me, Senhor, atrás da tua cruz e usa a minha vida para a exaltação do teu santo nome. E o povo de Deus diz amém. Irmãos, quando nós olhamos para Jó, nós temos várias coisas para aprender. E no capítulo 27, na última série de discursos, Jó fechando essa série de discursos, às vezes a gente tem a impressão que possa estar sendo repetidas muitas coisas. E realmente estão, mas de repente com uma aplicação diferente e com coisas que às vezes passava mais por alto, outras são mais profundas. E esse tem que ser o convite do nosso coração, para nós buscarmos do Senhor o que o Senhor quer falar conosco. Como que o Senhor vai conduzir as nossas vidas? Como que o Senhor quer que nós respondamos à palavra? É assim que nós devemos olhar para as Escrituras e olhar para nós mesmos. E olhando para esse texto de Jó, algumas perguntas vêm aqui no início dessa exposição. Quando nós estamos passando por lutas e dificuldades,
temos interesse sincero de permanecer íntegros diante de Deus? É o que está acontecendo com Jó. Ele tem um interesse sincero de permanecer íntegro. O que motiva a manutenção da nossa integridade em meio a momentos difíceis? Será que às vezes é medo do Senhor? Será que nós queremos obedecer porque nós queremos ter uma bênção especial do Senhor? Qual que é a real motivação dos nossos corações em meio a momentos difíceis? Por que Jó ele está perseverando em obedecer a Deus em tudo aquilo que ele está passando? Se nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, irmãos, e tudo o que acontece na nossa vida vem dele, é mais fácil nos submeter e buscar honrá-lo. É o que Jó faz, apesar dele não entender, apesar dos desdobramentos. Jó, ele reiterou várias vezes que Deus é o soberano. Deus é aquele que tem todo o poder. Tudo está nas mãos do Senhor. Quando entendemos isso, a gente passa a buscar ao Senhor para querer honrá-lo mais. A nossa vida, irmãos, é um dom de Deus. E como crentes, como cristãos, nós devemos gastar aquilo que o Senhor nos deu para a glória dele, para exaltar o nome dele, para engrandecer o nome dele. Ainda que nessa peregrinação nessa terra, nós passemos por várias coisas adversas. Inclusive amigos que às vezes não são tão amigos assim. Inclusive questões contrárias à nossa vida. Inclusive quando aqueles que nós esperamos estender a mão a nós, eles agem com hipocrisia. Ou de repente, quando nós olhamos ao nosso redor e vemos os ímpios prosperar. São várias coisas que surgem e trazem vários sentimentos e algumas respostas do nosso coração. Mas, olhando aqui para esse capítulo, Jó deu uma resposta a Bildade. No capítulo 26, aí ele para de falar, como se esperasse alguém dar continuidade ao discurso. Ninguém fala nada, ninguém tem mais nada para falar. Então, o Jó continua em tom solene. É um discurso, mas não é qualquer discurso. Ele continua com tom solene, embora ainda confuso, não entendendo todas as coisas pelas quais ele está passando. Alguém já disse, irmãos, que a provação, ela tem dois efeitos sobre nós. Ou ela nos amargura, ou ela nos melhora. Olhando, de forma simplista para esses dois pontos, Jó aqui está muito amargurado. Ainda que no final do livro, ele mesmo entenda que tudo que ele passou foi muito proveitoso. Mas aqui ele está amargurado. E ele se coloca, então, diante de Deus, diante dos amigos, e ele não tenta esconder, irmãos, a amargura pela qual ele está, como ele está amargo por tudo que ele está passando. O que Jó quer? Jó quer uma audiência com todo-poderoso Deus. Isso nós já falamos outras vezes. Por que ele quer uma audiência com todo-poderoso Deus? Ele está assim, se eu conseguir falar com o Senhor, eu vou conseguir me explicar. Eu vou conseguir me justificar. Então, a única coisa que eu quero é me colocar em juízo diante de Deus. Não porque ele quer que seja julgado, ele quer apresentar em júri aquilo que ele entende que garante a inocência dele. Ele quer uma audiência com o Senhor. É o que ele quer fazer. Aí ele fala que os amigos dele não são tão amigos assim. Na verdade, são ímpios, são hipócritas. Jó fala isso de forma muito categórica. Ele disse lá atrás que a teologia retributiva dos amigos
não estava certa. Porque o que os amigos deles pensavam? Aquele que não obedece a Deus é castigado. Aquele que obedece a Deus prospera. É interessante aqui, irmãos, que Jó coloca diferente. Ele fala também do juízo sobre os ímpios. Nós vamos entender isso um pouco mais. Embora ele fale que nem sempre o juízo de Deus é imediato. Mas aqui no capítulo 27, ele diz que haverá um momento que Deus fará justiça. Olhando para todo esse capítulo, irmãos, o que nós precisamos ter em mente? Que o crente, ele deve perseverar íntegro, mesmo em situações adversas, porque isso é devido a Deus. Mesmo diante de situações adversas, nós devemos nos esforçar, nós devemos perseverar, nós devemos trabalhar para permanecermos íntegros como crentes, porque isso é devido diante do nosso Deus. Alguém leia para mim, por favor, novamente aí do versículo 1 ao 6, que nós vamos ver um pouco disso, essa parte da perseverança em meio a tempos difíceis. Quem quiser ler, por favor, capítulo 27, do verso 1 ao 6. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão justiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim, que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Jó está amargurado. Ele não tenta esconder isso, mas ele não falta com respeito com o Senhor. Então ele traz um discurso solene, como quem realmente quer se apresentar em audiência solene diante do Todo-Poderoso Deus. E ao iniciar esse discurso, irmãos, Jó coloca aí duas coisas. Deus me tirou o direito. O que Jó está afirmando aqui pelo texto? Deus quis que me fosse tirada a justiça. A causa é Deus. Jó coloca isso aqui. Depois ele coloca: o Todo-Poderoso amargurou a minha vida. O Todo-Poderoso quis tornar a minha vida amargurada. Jó coloca isso aqui de forma muito clara. Tudo que está acontecendo porque Deus quis. A causa é a vontade de Deus. Ainda assim, Jó entendia que ele estava sendo injustiçado. E aí, a resposta fala: olha, tudo que eu estou passando não é justo. Ele se manteve íntegro, buscou fazer a vontade do Senhor, ele perseverou em sua integridade e não blasfemou, irmãos, em nenhum momento contra Deus, que, aliás, era a intenção de Satanás. Satanás pediu: deixa eu tocar nas coisas de Jó, você vai ver se ele não te blasfema. Tirou tudo que Jó tinha, e Jó não blasfemou. Mas também o homem está forte igual um touro, deixa eu tocar na saúde dele. E Deus falou: vai, mas não tire a vida dele. E ainda assim, Jó não blasfemou, como era o plano de Satanás. Irmãos, a perseverança é uma marca do crente verdadeiro. O crente verdadeiro, ele permanece crente, ele permanece diante do Senhor, mesmo em meio às mais duras e terríveis provações, o fiel continua firme no Senhor.
É interessante um paralelo que eu tracei aqui, quando Jesus ensina a parábola do semeador. Eu vou ler só 2 versos, quando Jesus, ele já explica a parábola. Versículo 22 diz o seguinte: o que foi semeado, Mateus 13, versículo 22. Mas o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Irmãos, há um tipo de pessoa que ouve a palavra. Ela escuta a palavra. Só que, quando vem a dificuldade, quando vem a luta, quando vem os espinhos da vida, ela abandona. É o que Jesus disse. Essa pessoa não é crente, ela nunca foi crente. Por quê? O crente, ele persevera. Ele não se afasta, ele não cai, ele fica na presença do Senhor. Aí o próprio Senhor Jesus, no versículo 23, mostra como é o crente verdadeiro. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Compreende por quê? Porque é o Espírito Santo que dá entendimento. Este, ao entender, dele passam a fluir rios de água viva. Aí, ele frutifica, produz 100, 60 e 30 por 1. Há um tipo de pessoa que se converte verdadeiramente. Ele guarda a palavra e permanece crente. Vem as lutas, vem as dificuldades e ele persevera. Por quê? Porque pertence verdadeiramente ao Senhor Jesus. Aquele que não persevera, irmãos, muitas vezes é aquele que escolheu a religião. Ah, meu pai é crente, minha mãe é crente, então eu também vou ser crente. Aí as pessoas vão mudando de religião, mas aquele que é regenerado, transformado pelo Senhor, ele persevera. Jó é esse tipo. Ele recebeu a palavra. Ele não nasceu, irmãos, justo, íntegro, que se desviava do mal. Tá certo? Claro, ele herdou o pecado de Adão da mesma forma. Ele não nasceu justo e íntegro. Um dia, Jó teve um encontro com o Senhor e o Senhor transformou o coração dele. E ele passou a temer o Senhor, fazer a vontade do Senhor, buscar que Deus fosse exaltado em todas as coisas. Então, Jó, ele foi transformado. Em determinado momento veio a angústia, veio o sofrimento, veio a perseguição. Mas ele não se escandalizou do Senhor, ele não tropeçou, ele não caiu da fé. Antes, permaneceu firme. Jó, irmãos, como ele diz, e nós sabemos, porque Jó não sabe do diálogo que teve entre o Deus de toda a glória e Satanás. Mas nós sabemos, nós já lemos aqui o capítulo 1 e 2. Jó, ele não tinha pecado específico pelo qual estava sendo punido. E aí, é por isso que ele diz aqui para os amigos dele, no versículo 5, eu não vou dar razão a vocês, parafraseando, né? O que ele está falando aqui? Eu não vou pedir perdão, eu não vou confessar pecados que eu não cometi. Eu não fiz o que vocês estão me acusando, e eu não vou confessar, eu não vou pedir perdão por essas coisas. Jó confirma diante do Senhor que ele, enquanto viver, enquanto ele tiver o fôlego de vida que é dado pelo Senhor, ele vai continuar perseverando, ele vai buscar ser íntegro. E é interessante que aí Jó diz ao Senhor e os amigos dele ao lado: não há nada na minha consciência que me reprove. Não há nada na minha consciência que me reprove.
há pessoas, irmãos, que às vezes não são acusados pela consciência. Não quer dizer que são retos e íntegros como Jó. Por que muitas vezes, ou algumas vezes, ou há pessoas que elas não são acusadas pela própria consciência? Porque às vezes não buscam no coração aqueles pecados que estão ocultos. Não avaliam o próprio coração, não colocam o coração diante do Senhor, buscando aqueles pecados que estão escondidos ali pelos cantinhos. Às vezes, há sim pecados ocultos, escondidos em nosso coração, mas como que nós vamos tratar essas coisas? Há pessoas que dizem assim, né? Por causa do Salmo 139 de Davi, ó Senhor, vê se há algum caminho mau em mim e me perdoa. Aí a nossa oração assim, Deus, tem pecados que eu cometo que eu não sei quais são, me perdoa. Ah, então tá bom. Se você comete pecados que você não conhece, não sabe que são pecados, como é que você vai abandoná-los? Me explica. Você tem pecados ocultos? Fala assim, Senhor, perdoa-me pelos meus pecados que são ocultos. Mas você não avalia o seu coração diante do Senhor, seu coração está cheio de pecados. Mas você não expõe o coração, ou não deixa o coração ser exposto pelas Escrituras. Não perscruta, não coloca o coração na balança do Senhor, não se deixa ser confrontado pela palavra do Senhor. E olha assim, Senhor, perdoa por aqueles meus pecados que eu nem sei que eu pequei. Será que há perdão para esse tipo de confissão, irmãos? Embora haja, sim, coisas que a gente não se lembre. Mas o maior problema não é a memória. O maior problema são os ídolos que nós não queremos que eles sejam retirados dos altares que nós construímos no nosso coração. Esse é o maior problema. Se nós não tivermos muito claro para nós quais são os nossos pecados e como eles devem ser tratados, e a gente confessar objetivamente, nós não vamos abandonar. Eles vão continuar ocultos, e sendo ocultos, eles não serão tratados. Quando Jó coloca que ele se apegará à justiça, ele se apegará à integridade, e ele fala, na minha consciência não tem nada que me reprova. Um homem crente sendo confrontado, nós precisamos buscar ser confrontados pelo Espírito Santo. O que nós estamos fazendo que é contrário às Escrituras? O que nós estamos fazendo que não agrada ao Senhor Jesus? Se nós não buscarmos o Senhor verdadeiramente, irmãos, o Espírito Santo vai nos revelar os pecados, aquilo que nós estamos fazendo que não agrada o Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor, cavar fundo e buscar no nosso coração aquilo que nós estamos fazendo que não agrada o Senhor. E quando o Senhor nos mostra, por maior que seja o prejuízo para nós nessa terra, irmãos, nós devemos arrepender, confessar e abandonar. Esse é o caminho para uma vida íntegra diante de Deus. Jó, irmãos, não é uma pessoa sem pecado. Ele afirma isso ao longo dos capítulos que nós olhamos para trás. Ele não era uma pessoa sem pecado, mas ele não tinha um pecado específico que justificava aquilo pelo qual ele estava passando. Jó sabia disso, porque o coração dele estava diante do Senhor. E ele diz, o Todo-Poderoso sabe que eu sou inocente. E ele permaneceu firme e disse, enquanto o Senhor me der vida, eu manterei a minha integridade. Isso também deve ser uma coisa que nós precisamos buscar. Porque logo na sequência, a partir do versículo 7, do 7 ao 10, Jó fala de um outro problema, da hipocrisia. Alguém lê para mim do verso 7
ao 10. Seja como um perverso, meu inimigo, e o que se levantar contra mim como um injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor? E lhe sobrevivendo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso, o todo-poderoso, e invocará a Deus em todo o tempo? O que Jó está falando aí, irmãos? Ele está falando dos ímpios, dos hipócritas, e qual é a esperança deles? E nessas perguntas retóricas, a resposta que se espera é: não há esperança. Não vai ter jeito. Então, o hipócrita, no fim das contas, ele não terá esperança. Por que Jó fala isso, irmãos? Ele se volta à impiedade e hipocrisia do julgamento dos amigos. A ideia de hipocrisia, ela está ligada ao amigo que, sendo amigo, se levanta contra Jó. E se levantou contra Jó, não é amigo, é inimigo. E aí revela o quê? A impiedade daqueles que deveriam estar ali para ajudar o justo e, na verdade, agem contra ele. E aí o que Jó faz? Com toda a amargura que está no coração dele, e ele não faz questão de esconder, ele se volta duramente contra os amigos. Os amigos não tinham nada para falar. E diante das perguntas retóricas, Jó não esperava resposta, mas eles também não falam nada, né? Jó coloca: qual a esperança do hipócrita? Qual a esperança do hipócrita? Referindo-se aos ímpios que fingem ser religiosos, que fingem ter a verdadeira religião. Jesus chamava esse tipo de sepulcro caiado. Qual a esperança deles? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Não há esperança. Quando chegar o dia do juízo, qual será a esperança do ímpio que encena o papel de um religioso? Nenhuma. Não haverá nenhuma esperança. Quando Deus lhe arrancar a alma, qual é a esperança? Não tem esperança, nenhuma esperança. Diante do dia mau, na tribulação, por acaso Deus ouvirá o ímpio? Deus ouve, né, irmãos? Deus ouve porque Deus não é surdo. Mas Jesus também falou que no dia do juízo chegarão diante deles: Senhor, Senhor. O que Jesus diz? Ele não fala assim: não, você até começou bem, você andou nos meus caminhos, você pregava a palavra, você era um oficial, você era um professor, você era isso e isso, mas você abandonou os caminhos, então você não vai entrar no céu. Jesus, ele é categórico quando ele diz: nunca te conheci. Nunca. Ele não andou com Deus, ele não era crente, ele nunca foi. Apartados de mim, nunca os conheci. Deleitar-se-á, versículo 10, deleitar-se-á o perverso em Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? O hipócrita se deleita no Senhor, irmãos? O hipócrita anda com Deus? Absolutamente não. O hipócrita se deleita em quê? Na sua própria justiça. Olha como eu sou bom. Religioso. Olha como a minha aula é boa. Olha como eu prego bem. Olha como eu faço isso, aquilo e aquilo outro. Olha como é que eu não perco nem um dia de culto.
Justiça própria, irmãos, não vai fazer nada por ninguém no último dia. E Jó, com esse coração amargurado por tudo aquilo que ele está passando e tudo aquilo que os amigos dizem, ele confronta duramente os seus amigos. Duramente. O quanto que nós nos deixamos confrontar pelo Senhor? O quanto que nós nos deixamos confrontar pela palavra de Deus? O quanto que nós nos deixamos confrontar por homens e mulheres que Deus levanta para falar algumas coisas conosco? Ou nós achamos que todos aqueles que vêm falar algo conosco são piores do que nós e não são dignos de ser ouvidos? Esse texto, irmãos, quando nós lemos ele, nós podemos falar, não, mas eu sou crente, eu sou justo. Mas ainda assim, nós precisamos olhar para esse texto e também devemos nos deixar confrontar. Aquele que nunca é confrontado por questões da palavra, irmãos, está com a consciência cauterizada. Pode até ser crente, mas começa a se afastar, não ouve mais ninguém. Um sermão pregado, por pior que seja, não serve em nada para ele. Nós precisamos vigiar contra essas coisas. A fé fingida ou a fé hipócrita, irmãos, não encontrará o favor de Deus. Ao ler um texto desse, nós precisamos olhar para o nosso coração e falar assim, Deus tem misericórdia de mim, que eu não viva uma falsa religião, porque a falsa religião não vai servir de nada para mim. Salmo 18, 41. Quem quiser ler, lê para mim, por favor. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Irmãos, o ímpio, ele pode gritar até perder a voz. O hipócrita, o falso religioso, ele pode gritar até perder a voz. O Senhor, não é que o Senhor não ouve, o Senhor sempre ouve, mas o Senhor não vai agir em favor daqueles que não andam verdadeiramente com Ele. E aí, diante disso, Jó, ele se volta de novo aos amigos, aí a partir do versículo 11, ele os confronta duramente e diz, eu vou ensinar para vocês um negócio. Embora vocês já o saibam, Jó está sendo irônico, né? Vocês sabem de tudo? Você sabe de tudo. Para os outros, vocês sabem de tudo. Vocês são os mestres. Vocês têm respostas para todas as coisas. Embora não tivessem falado objetivamente qual era o problema de Jó. Irmão, só um parêntese. Para a gente tratar pecado, ele tem que ser identificado como pecado nas Escrituras. Ah, eu acho que está errado, mas por quê? Ah, não, porque aqui na palavra está escrito que não se deve mentir e você é mentiroso. Na palavra diz que não pode adulterar. Está aqui e você está fazendo isso. Você está se ufanando em orgulho. E quando Deus nos chama a submeter a autoridade, tem a ver com orgulho. Quando Deus fala que há um só Deus, é que nós devemos nos colocar no nosso devido lugar diante de todos. Então a gente precisa identificar na Escritura como pecado, para que possa admoestar aos irmãos. Mas aí Jó vira para eles. Não vou ocultar o que está com Todo-Poderoso. Eu sei que vocês já sabem disso tudo, versículo 12. Já sei que vocês sabem disso tudo. Todas essas coisas. São coisas vãs.
As coisas que eu falo são coisas pequeninas, bobagem, que vocês estão cansados de saber. Muitas vezes não é esse o nosso pecado, irmãos? Isso aí eu já sei. Isso aí eu já aprendi. Isso aí eu não preciso. E aí Jó se volta, sim, para os amigos. Mas a partir do versículo 11, o que Jó vai falar é que cedo ou tarde os ímpios sofrerão o dano. E é interessante que lá no capítulo 21, Jó afirma que os ímpios prosperam. Volta aí um pouquinho, só para você acompanhar comigo. Jó, capítulo 21, Jó está falando. Os ímpios, eles envelhecem e eles vão se tornando cada vez mais poderosos. Os seus filhos crescem, os descendentes dos descendentes se multiplicam. O ímpio, ele é ímpio, mas a casa deles tem paz, não tem temor nenhum. A vara de Deus não chega à casa deles. O touro não falha. É melhor do que com você lá, viu, Mateus? Não falha um, o touro lá é bruto. Não falha um. Não tem barrigada perdida. Não tem falsa gestação. Coisa terrível, já pensou? O crente lá com a vaca, que o bezerro vale alguns milhares de reais, aí não tem inseminação artificial, não tem cobertura no pelo, não tem nada que dá um bezerro. O ímpio vai lá, só do boi passar perto da vaca, emprenhou. Aí a gente, Senhor, ó o seu servo crente aqui. Jó está falando isso. O touro deles não falha. As novilhas não abortam, não perde, nenhuma cria. As crianças deles correm como um rebanho. Os filhos saltam de alegria. É festa o tempo todo, tamboril, harpa, flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade. Em paz descem à sepultura. Por que Jó está falando isso? Vocês estão falando que o justo é abençoado e o perverso é castigado? Me explica então por que os ímpios estão prosperando. Jó vai trazendo essas coisas aí. Aí agora, aqui no capítulo 27, ele põe diferente. Sim, os ímpios prosperam, mas eles não ficarão eternamente livres do juízo. Sim, os ímpios, eles prosperam, mas haverá o dia que o juízo chegará sobre eles. O juízo chegará sobre a casa deles, cedo ou tarde. E aí Jó, ele começa a falar assim, eles prosperam. E tem gente mesmo, irmãos, que prospera e não acontece nada. Agora, a experiência nos mostra também que nós vemos muitos ímpios passando por dificuldades, sim ou não? Ímpio fica doente, empresa quebra, bicho morre, um monte de coisa. Aí Jó coloca isso, no versículo 14. Sim, haverá aqueles que os filhos se multiplicarão, mas se multiplicarão para quê? Para serem mortos à espada. Eles se multiplicarão para quê? Para depois morrerem de fome. E aqueles que a espada não matar e a fome não matar, a peste matará. Versículo 16 e 17. As riquezas deles são acumuladas. A prata é como pó. Mas as roupas dele são como barro, terra de tanto, né? A gente fala, se fosse aqui, ele fala assim, não, ele tem roupa igual mato, muita. Mas aí Jó fala, mas isso eles acumulam para quê? Para depois passar para o justo. O Senhor também faz assim. A habitação deles vive em paz. No versículo 18 aqui ele diz, não há habitação forte e segura o bastante quando Deus quer trazer o juízo sobre a casa do ímpio. Embora, irmãos, algumas vezes pareça que o juízo demora a chegar sobre os ímpios,
a gente precisa saber e ter a convicção que a segurança deles é temporal. Nós aprendemos isso no Salmo 73. Abre para mim, por favor, Salmo 73, do verso 1 ao 3. Quem quiser ler, por favor. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco por pouco se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perfeitos. Olha só, irmãos, esse salmo, ele começa da conclusão. Vocês já repararam isso? Ele começa da conclusão, porque quando Asaf começa no versículo 1, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. É porque Asaf passou por uma série de coisas e depois ele falou assim, não, Deus realmente é bom para com o povo dele, para com Israel. Porque o drama dele começa a partir do versículo 3. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Uai, os perversos, os ímpios estão prosperando. O que eu ganho servindo a Deus? Aí ele continua o salmo todo assim, mas no primeiro versículo, ele, depois de passar por tudo aquilo, ele começou, olha, eu quase escorreguei, mas tenho certeza, Deus é bom para com o seu povo. Nós precisamos ter essa convicção, irmãos. Às vezes, a falta de impunidade, a prosperidade do ímpio, ela nos incomoda em vários sentidos. Infelizmente, o primeiro deles não é a questão da injustiça. A prosperidade dos ímpios nos causa muito desconforto, sabe por quê? Porque nós os invejamos. Não é por causa da injustiça, é porque nós queríamos ter o que alguns deles têm e nós não temos. Não é por causa de injustiça e querer ver a mão de Deus julgando o ímpio. É porque nós queríamos comer o que eles estão comendo, provar do que eles têm. Eu tenho a impressão que Asaf também foi assim, mas ele se arrependeu, pediu perdão ao Senhor e escreveu para nós esse cântico. Quase escorreguei, quase caí nisso, mas o Senhor me sustentou. Irmãos, a segurança do ímpio, Jó fala isso aqui, ela é tão forte e tão firme quanto uma casa de palha em dia de tempestade. Por mais que haja uma aparente segurança e nada os abale, se Deus quiser dar um sopro, aquilo vai como uma barraca de palha, vai embora. E é isso que Jó está trazendo aqui do versículo 19 ao 21. Ele coloca aqui assim, versículo 19, o rico, ele se deita, mas nunca mais o será. Abre os olhos e tudo se foi. Irmãos, em alguns momentos acontece sim, do rico dormir rico e acordar quebrado. E mesmo que isso não aconteça, quando ele morre, caixão não tem gaveta, não serve para absolutamente nada. As riquezas desse mundo que nós tanto desejamos e trabalhamos por elas, irmãos, passa rápido demais. Versículo 20. Pavores vêm sobre ele como uma enchente de noite, a tempestade o leva de roldão. Os ímpios e hipócritas, irmãos, por mais que eles acham que eles estão firmes e seguros, Deus cedo ou tarde vem como uma tempestade, vem e traz uma enchente, traz uma enxurrada e leva embora a roldão, sem conseguir
se segurar, nada, ele simplesmente é levado nessa inundação, nessa enxurrada, vem e o arrebata, o leva embora. O vento leste o leva e ele desaparece, arranca-o do seu lugar. Irmãos, o ímpio, ele é arrastado para o juízo. Aqui a imagem é do vento forte do Oriente. Vai levando ele sem saber para onde ele está indo. Mas os ímpios estão sendo arrastados para quê? Para o juízo. Em comparação, enquanto o ímpio ele é levado para o juízo, de forma transcendente, irmãos, olhando para a eternidade, Deus conduz não com vento oriental, mas com uma brisa suave, conduz o crente para a vida eterna. Esses são os paralelos. Não há nada que o ímpio possa fazer. Porque no dia que Deus se lançar sobre ele, como que ele vai fugir da mão do Senhor? Versículo 22. A sua queda lhe batem palmas, a saída o apupam com assovios. É novamente de forma irônica, jocosa. O juízo vem sobre eles com a zombaria que os ímpios tratam a Deus, as coisas de Deus e o povo de Deus. Então, olhando para esse texto, irmãos, nós vemos Jó se apegando à integridade. Esse é o dever dele diante de Deus enquanto ele vive. No versículo 7, ele fala que ele não será como os hipócritas, do 7 ao 10, e do 11 para frente ele diz que ele espera ainda o juízo, porque ele sabe que breve, da mesma forma que ele será justificado, transcendendo o texto, ele será justificado, os ímpios serão condenados. Caminhando para a conclusão, irmãos, alguns desdobramentos que nós temos desse texto de Jó para nós. Ainda que não esteja claramente aqui no texto, eu vejo duas coisas que o diabo quer fazer com a nossa consciência. Dos crentes verdadeiros, ele quer tirar a nossa segurança. Ele quer tirar o nosso deleite na salvação. O diabo, ele é o acusador e desde o princípio ele é o mentiroso, o pai da mentira. Ele age como esses amigos de Jó agiram. Aliás, esses amigos de Jó foram instrumentos de Satanás. E o que eles estão acusando Jó? De pecados que Jó não tinha. E se Jó consente com aquilo que eles estão falando, ele ia falar assim, estou perdido. Eu sou pecador mesmo. Não há esperança para mim. Não há salvação para mim. Alguns têm dificuldade para crer na doutrina da predestinação. O diabo a conhece porque ela está na Bíblia. O diabo tem certeza, pelas Escrituras, que ele conhece, e ele usa ela, inclusive usou com Cristo, ele sabe que o crente não pode perder a salvação. Embora às vezes tenhamos dificuldade para entender isso, o diabo sabe que nós não podemos perder a salvação. E o diabo, sabendo que você não perde a salvação, o que ele quer fazer com você? Ele quer que você perca o deleite da salvação, como Davi perdeu. Senhor, restaura minha alegria pela salvação. Quando ele consegue afetar a nossa consciência por pecados que nós cometemos, ou pecados que às vezes a gente luta, ou pecados que a gente está lutando há muito tempo, ou pecados que nós nem temos, como é o caso de Jó, se ele afetar a nossa segurança, vem o medo do juízo, o medo da condenação. E aí o prejuízo é comunhão com o Senhor. Outra coisa que eu vejo, que
Então, Satanás quer que os crentes tenham medo, que eles não confiem que são salvos e vivam com medo nessa terra. Por outro lado, os ímpios e os hipócritas, sabe o que Satanás quer? Ele quer que aquele crente nominal, ele tenha plena certeza da salvação dele. Aquele que nunca nasceu de novo, aquele que não foi regenerado, e ele sabe, porque ele sabe, o que ninguém mais sabe, a não ser o Senhor, quando você está sozinho. Ele sabe das suas conversações, ele sabe o que verdadeiramente alegra o nosso coração. Ele não pode ler sua mente, mas ele sabe. Aí ele vê que às vezes nós não somos crente nada, mas ele nos faz achar que nós somos crentes. E aí nós vivemos como crentes sem ser. Qual que é o fim? Juízo, condenação. Outras aplicações cristocêntricas, irmãos, nós podemos desdobrar do texto e de toda a Escritura. Nós podemos sim, como Jó, afirmar nossa integridade. Mas isso não quer dizer que eu sou santo por mim mesmo, mas que ao ser regenerado por Deus, através da fé em Jesus e aplicação dessa fé pelo Espírito Santo no meu coração, eu reconheço que quem me sustenta fiel, íntegro, é o Senhor. Reconhecendo isso, quando eu peco, o que eu faço? Eu me arrependo, eu peço perdão e caminho em novidade de vida. A cada dia, irmãos, abandonando o pecado, desenvolvendo a salvação para a glória do Senhor. Mediante uma vida piedosa, nós podemos fazer como Jó, nos declarar inocentes. Mas não declaramos inocentes, Jó não tinha esse discernimento. A gente não se declara inocente por nós mesmos, por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Romanos diz o seguinte, lá no versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mediante as investidas de Satanás, quando nós colocamos verdadeiramente o nosso coração na balança do Senhor, o Espírito Santo nos dá esse discernimento. Eu sou crente e eu vou manter a minha integridade. Eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu vou viver para a glória do Senhor. Depois Paulo fala, a partir do versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é Satanás para falar que o eleito, o predestinado está condenado? Se o próprio Deus de toda glória diz que aquele que aceita Cristo pela fé é salvo. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? São os falsos amigos? São os hipócritas? São os falsos religiosos? Quem vai condenar os crentes? É o próprio Satanás? Ninguém, irmãos, ninguém. Por quê? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, porque a maior prova de que nós vamos ressuscitar para a vida eterna é a ressurreição de Cristo. Jó não conseguia entender essas coisas, porque nós recebemos muito mais luz do que ele através das Escrituras. Mas ele cria que o Redentor dele vivia e um dia se levantaria e que ele também reviveria. Jó entendia essas coisas, nós já lemos nos versos para trás. Mas a ressurreição de Cristo nos garante a nossa própria ressurreição. E ele tem autoridade para isso. Por quê? Ele está à direita de Deus. E ele intercede por nós, enquanto estamos aqui e no último dia. Irmãos, o próprio Deus nos salva e nos sustenta salvos.
O quanto que isso alegra o seu coração? Ou será que acumular prata como pó e alegrar mais o seu coração do que a salvação em Cristo Jesus? Há um Deus, irmãos, que governa tudo e todos. E pela providência dele, ele tem conduzido os justos à salvação eterna. Ainda que em meio a sofrimentos inexplicáveis, como o de Jó. Mas ele é Deus. Ele pode fazer. Qual que é a nossa parte, então? Confiar em Jesus. Descansar em Jesus. Apesar das circunstâncias. Apesar do sofrimento. Apesar das coisas difíceis. Apesar de não conseguirmos explicar muitas coisas que acontecem ao nosso redor. Nós confiamos e descansamos. Irmãos, que o nosso bendito Salvador nos sustente íntegros para a glória do nome dele. Fique de pé no seu lugar, vamos orar? Senhor, toma o nosso coração nas tuas mãos, ó Pai. Não nos deixe andar enganados nesse mundo, nesse tempo, nessa vida, Senhor. Ó Deus, mesmo quando o Senhor trouxer sobre nós tempos difíceis, situações contrárias à nossa vontade, que nós permaneçamos firmes para a glória do teu santo nome. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vigiar. Nos ajuda a cuidar do nosso coração, ó Pai. Nos livra da impiedade, da hipocrisia, Senhor. Não nos deixa viver a falsa religião, achando que estamos vivendo a verdadeira religião, aquela que o Senhor nos deu, nos ligou de novo ao Senhor através de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Não nos deixe, Senhor, entristecer por causa da aparente injustiça nesse mundo. Não deixe, Senhor. Não nos deixe, Senhor, cobiçar a grama do vizinho que é mais verde, o carro, as viagens, o cargo, o salário, a família. Ó Deus, não nos deixe. Guarda o nosso coração em Ti, ó Pai. Nos faz satisfeitos, contentes com o Senhor e com o que o Senhor tem nos dado. Porque nós, pelo Espírito Santo que o Senhor nos dá, temos a convicção, como crentes verdadeiros, Senhor, de que o Senhor nos guarda hoje e nos guardará em toda a eternidade. Nos conduz assim como tua igreja, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, e todo aquele que crê diz amém.